Meus irmãos, eu não posso dizer com palavras humanas, porque não há palavras humanas que digam a tristeza, a indignação, a miséria e a desgraça que é o protestantismo. O protestantismo jogou fora o sacerdócio católico. Martinho Lutero, um padre católico, jogou fora o sacerdócio que ele tinha. E dedicou o resto da sua vida ao ódio contra a missa e contra o sacerdócio. Os escritos de Lutero contra a Santa Missa e contra o sacerdócio são coisas realmente de cortar o coração de tristeza. Como é que um homem que, tendo o dom do sacerdócio, perdeu a fé daquela maneira? O que é o protestantismo? O que são as igrejas que se chamam hoje em dia evangélicas? São um cristianismo que jogou fora o sacerdócio. Eles jogaram fora o sacerdócio. O sacerdócio católico é uma das realidades mais sublimes que existe na face da terra. Todo coração católico, ao ouvir falar do sacerdócio, deveria sentir o seu coração aumentar de tamanho. Gente, o corpo de Cristo não está nesse banco onde você está sentado. O corpo, a alma de Cristo, a humanidade de Cristo não está aí. O corpo e a alma de nosso Senhor Jesus Cristo, ser humano, está no céu, para onde Ele subiu, e nós não sabemos onde é céu, mas tem algum lugar, porque corpos exigem lugar. Existe algum lugar onde está o corpo de Cristo. E porque Jesus deu este poder aos seus sacerdotes, o corpo de Cristo está presente nos sacrários aqui na terra. Ali tem uma aparência de pão, mas é só aparência, porque está lá a substância do corpo de Cristo e, portanto, a sua alma e, portanto, a sua divindade. Jesus inteiro e glorioso, do jeito que Ele está no céu, escondido atrás do véu de pão. O véu de uma aparência de pão. É uma cortina que nos impede de ver Jesus. Mas está lá. Verdadeiro. E só quem tem poder de fazer isso são aqueles que estavam no cenáculo na última ceia, os 12 apóstolos que ouviram e foram ordenados por Jesus quando Ele disse: fazei. Fazei. Então nós católicos cremos, e cremos com todas as veras do nosso coração, e estamos dispostos a derramar o nosso sangue por esta verdade. Nós cremos que existem homens nesta terra que têm um poder divino, de fazer com que o pão e o vinho sejam verdadeiramente Jesus, ser humano, fisicamente presente, vivo e glorioso. Se Jesus, ser humano, está presente, é evidente que está presente também a divindade, a segunda pessoa da Santíssima Trindade, com a qual Ele está unido de forma inseparável. Mas Satanás quer acabar com a igreja, e a primeira coisa que Satanás ataca é o sacerdócio. O ataque ao sacerdócio católico começou há 500 anos atrás com Lutero, mas miseravelmente, desgraçadamente, continua ainda hoje. Só que agora, dentro da própria igreja católica, camuflada na nossa falta de fé, camuflado no nosso pseudo, falso ecumenismo, para não machucar os irmãozinhos evangélicos. Não vamos dizer isso, Padre Paulo, não vamos dizer: olha, eles também têm Eucaristia. Eles não têm Eucaristia. Eles têm suco de uva e pão. Jesus, fisicamente,
humanamente, fisicamente ressuscitado, não está nas igrejas evangélicas. Eles não comungam Jesus. Se eles acreditassem que era Jesus, depois do culto deles, não estava lá um saco de pão e um monte de copo plástico com suco de uva pronto para ser jogado no lixo. É o sinal mais claro de que nem eles acreditam no que eles estão fazendo. Não é Jesus, porque se fosse Jesus, eles estariam com todo cuidado, como nós temos todo cuidado de purificar o cálice, de não jogar a mínima partícula fora, porque nosso Senhor, ressuscitado, que está tanto na hóstia inteira como no fragmento. Não, terminou? Sobrou pão, vai para o lixo. Sobrou suco de uva, vai para o lixo. Eles não creem. E eu dizer que eles não têm Eucaristia de verdade, eu não estou dizendo nada mais, nada menos do que eles mesmos professam. Eles ficam batendo em nós católicos, dizendo: vocês se ajoelham e adoram imagens. O problema nosso, gente, não é que nós ajoelhamos e adoramos imagem. O problema nosso, vamos colocar o dedo na ferida, o problema dos católicos é que nós nos ajoelhamos e adoramos uma aparência de pão. E eles acham que isso é a mais profunda idolatria e abominação que um ser humano poderia fazer. Qualquer católico com meia hora de catecismo sabe que esse negócio aqui não é Nossa Senhora. É um símbolo afetivo, abençoado, sagrado, mas para nos lembrar o protótipo que está no céu. Não tem ninguém morando aí dentro dessa resina aqui. Não existe uma presença física de Nossa Senhora numa imagem de Nossa Senhora. Está entendendo? Mas naquela aparência de pão no sacrário, há uma presença física do Deus verdadeiro. Você trate de pôr o seu joelho no chão e dar a sua vida e a adorar, porque Ele é o nosso Salvador. E não está lá de mentirinha, está lá de verdade, e está lá porque existem padres, sacerdotes, ordenados, que receberam um poder que veio de Jesus Cristo, através dos apóstolos e através dos bispos ao longo dos séculos. Lutero jogou esse poder fora. Ele jogou esse poder fora. É uma abominação jogar o centro da nossa santa e divina religião no lixo. O sacerdócio católico e a Eucaristia, os dois dons que brotaram do coração eucarístico de Jesus na última ceia. Mas não somente isso. Jesus ressuscitou. E ao ressuscitar, Ele disse aos apóstolos: paz a vós. Não tenham medo, não tenhais medo. E soprou sobre eles. Sobre os apóstolos, recebei o Espírito Santo. Aqueles a quem vós perdoardes os pecados serão perdoados, aqueles a quem vós não perdoardes ser-lhes-ão retidos os pecados. Ele fez isso sobre os apóstolos, não sobre os discípulos. Quem recebeu o poder de perdoar os pecados foram os apóstolos, aqueles da última ceia, aqueles que estavam lá e receberam o poder: fazei isto. Os apóstolos foram ordenados na última ceia e Jesus ressuscitado explicita o fato de que, ao serem ordenados, eles têm o poder de perdoar os pecados. A confissão. Eu tenho um profundo pesar
uma pena, uma dó dos nossos pobres e miseráveis irmãozinhos evangélico-protestantes, que na hora da morte não têm a consolação de poder se confessar, de receber o perdão de seus pecados. Deus tenha misericórdia deles. Como que eles vão ter os pecados perdoados, eu não sei. Nosso Senhor foi bem explícito: aqueles a quem perdoardes serão perdoados, aqueles a quem não perdoardes não serão perdoados. Como que eles escapam dessa, eu não sei. E não é um problema intelectual, é um problema existencial. Eu não estou aqui fazendo debate com o protestante, eu estou lamentando uma desgraça. Você passar a vida inteira amando Jesus e terminar no inferno. Por quê? Porque eles cometem pecados mortais. Nós também cometemos pecados mortais miseravelmente, desgraçadamente, infelizmente. Como eles vão receber o perdão? Rezemos, 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 meus irmãos. Pode ser que Deus faça um milagre para alguns. Não os faz para todos, infelizmente. Mas para alguns, Deus dá milagrosamente a graça de uma contrição perfeita na hora da morte que tudo perdoa. Mas é um milagre lá que só Deus pode, nós não podemos contar com ele. Então, nós oferecemos a Deus o nosso nada, a nossa miséria, junto com Jesus que se oferece. A igreja faz isso quando o padre, simbolicamente, quando ele vai colocar o vinho, tem essa colherzinha aqui. A colherzinha não é obrigatória, tem algumas igrejas que têm, outras igrejas não têm essa colherzinha. O que é importante é que o padre, com colherzinha ou sem colherzinha, pega o cálice com vinho e coloca uma gotinha de água. Essa gotinha de água é o nosso sacrifício, unido ao sacrifício de Cristo. Qualquer católico sabe que se eu pegar um copo d'água, eu, padre, que tenho o poder de celebrar a Eucaristia, se eu pegar um copo d'água e disser: isto é meu sangue, isso é o cálice do meu sangue, o que é que vira isso? Água. Tem valor nenhum. Era água e continua sendo água. Mas se eu pegar do copo d'água uma gotinha de água que é incapaz de se transformar no corpo de Cristo, no sangue de Cristo, e colocar no cálice, aquela pequena gota vira vinho e se torna capaz de oferecer. Esse é o processo da santidade. Nós, incapazes de oferecer algo a Deus, unidos a Jesus, a nossa água miserável, o nosso amor miserável é transformado em vinho. E aí podemos dizer: isto é o cálice do meu sangue. E aquela gotinha d'água indigna, incapaz de se transformar no sangue de Cristo, vai se transformar no sangue de Cristo junto com o resto do vinho, porque ela se tornou vinho. O sacrifício de Cristo oferecido a Deus sobe aos céus com a água da nossa incapacidade de amar, com as nossas misérias. O que você é capaz de oferecer a Deus? O que oferecerei? Quid retribuam Domino pro omnibus que retribuit mi. O que eu darei ao Senhor por tudo aquilo que Ele me deu? Oferecerei o cálice da salvação, invocando o santo nome do Senhor.